Olá, navegante! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso EAD de Doutrina Social da Igreja. Hoje nós falaremos sobre a propriedade privada e a responsabilidade social, baseados, sem dúvida, na doutrina social da Igreja. Queridos, quero pedir para vocês não esquecer o joinha, deixar o comentário e, além disso, compartilhar este conteúdo para torná-lo cada vez mais relevante no YouTube e também ajudar que mais pessoas possam obter esse conteúdo e receber a evangelização da igreja através deste canal. Muito bem, vamos fazer a nossa oração e entregar tudo a Nossa Senhora para fazermos um frutuoso momento de aprofundamento intelectual e procurando também a sabedoria de Deus para bem julgar todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Então vamos lá, o tema é propriedade privada. Para falar deste tema, qual é a definição deste conceito? Em primeiro lugar, propriedade, posse da terra, privada de uma pessoa. Cada um de nós temos direito à terra, de explorá-la e de tirar o nosso sustento dela. Portanto, esse é o princípio da propriedade privada. Aquele que a obtém, adquire através de um meio jurídico, diante do ente Estado, que é o coletivo dos indivíduos, para garantir esta posse. Tem isso também garantido documentalmente. É recebido de herança, de doação, de compra, etc. São muitas formas da aquisição da propriedade privada, como bem sabemos. Vem de um princípio natural, um direito humano. O homem tem direito à terra, a explorá-la. Esse princípio não é só do indivíduo, mas também da nação. Um povo tem direito à terra, tem direito a explorá-la para o seu próprio sustento. Então, aquilo que a nível micro nós temos direitos, também em nível macro da nação é também manifesto, ou seja, esse direito da nação ter a terra. Bem, em relação a isso, nós podemos justificar esse direito natural através da própria antropologia, mas também podemos dar uma fundamentação bíblica, já que estamos falando com católicos principalmente. Na Bíblia nós vemos a expressão do direito à propriedade da terra pelo próprio Deus, quando destina o homem a administrar todas as coisas, organizar a terra, tirar o próprio sustento com o trabalho realizado nela. Dali, ele, com o suor do seu trabalho, com seus esforços, vai conseguir manter não só a si, mas também manter aos seus iguais, a sua família, a sua comunidade. Também na Bíblia nós podemos ver o dilema entre Abraão e Ló na divisão das propriedades. Eles começaram a ter problemas de convivência e resolveram, portanto, separar-se. Abraão disse: eu vou para um lado e você vai para o outro. Porém, nós vamos dividir os nossos bens. Essa parte é sua e essa parte é minha. E cada um explorou a terra da maneira como lhe cabia e segundo aquela divisão justa das propriedades. Olha que interessante, já em Gênesis, no Antigo Testamento, se pode falar da propriedade privada de Abraão e de Ló. Assim também como nós podemos encontrar nas Escrituras a busca pela terra prometida, ou seja, a posse da terra de um povo. Essa terra que foi prometida por Deus. Deus dá a herança da terra àquele povo que a persegue. Portanto, uma nação busca a sua terra para ser explorada, para nela habitar e desenvolver os seus trabalhos. Ainda podemos ouvir o salmista dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele fez para os homens. Ou seja, nós temos direito a viver na terra e explorá-la. Estão aí algumas afirmações bíblicas para ajudar a fundamentar essa questão da propriedade. Ou seja, não existe uma desordem na ideia de propriedade.
mas um ordenamento natural. Todo homem tem direito à terra. É por isso que a igreja vai fazer a proclamação da destinação universal dos bens. Todos os homens, e não só uns, não só um grupo de iluminados, pessoas especiais, aquelas pessoas que obtiveram mais poder ou riqueza, que têm direito à terra. Não, todos têm direito à terra. Todos devem usufruir do fruto do seu trabalho. É verdade que quando um homem exerce o trabalho na propriedade de outro, ele está tendo parte na exploração da terra e, portanto, existe ali um direito seu que será garantido. Ele vai receber o fruto do seu trabalho, que é um salário, a subsistência a partir do que ele oferece de mão de obra, embora a terra não seja sua. Isso lhe garante a moradia, condições dignas, etc. Ou seja, ele pode sustentar a sua própria propriedade privada a partir do que ele ganha do seu trabalho. A ideia de terra, então, muitas vezes pode ser ampla aqui. Pode significar não só a propriedade, mas também o direito ao trabalho. Muitas vezes nós vamos ouvir o uso da expressão terra como o lugar do trabalho do homem. E nós podemos dizer, por que não a indústria e toda a força de trabalho humana é uma realidade que representa essa terra a ser explorada para a subsistência do homem. Agora, é verdade que também existiram muitas formas de propriedades ao longo da história humana. A propriedade feudal é um exemplo. Durante o Império Romano, a propriedade também era concebida de forma diversa, onde a família era que realmente importava no contexto do império, não tanto o indivíduo, e a família explorava a terra, mas também o império tinha a propriedade de tudo, e o império era como uma grande família, e ali então tudo convergia para aquele poder central do império. Bem, o conceito de propriedade vai evoluindo, e no capitalismo nós temos uma clara definição da propriedade privada. Todos podem ter o seu direito de propriedade. Basta comprar, receber de alguém de maneira legítima e explorar como também lhe é permitido fazer. Portanto, na destinação universal dos bens, nós não suprimimos o direito à propriedade privada. Ou seja, que todos os homens tenham direito à terra, não supõe que alguém não deva ter direito à propriedade, porque nós devemos dar o bem, que é a terra, para todos. Na verdade, aquele que tem a terra deve ter a consciência e a responsabilidade social de pensar também no sustento dos outros, porque o mundo não foi feito só para ele, a terra não foi feita só para ele. É preciso pensar também na sociedade. É seu dever como homem, e também olhando para os seus iguais, de saber como utilizar a terra eficazmente, não só para si, mas para a sua comunidade. Portanto, aquele que tem ampla propriedade privada, uma vastidão de terra, deve pensar como produzir nessa terra, como utilizá-la para a minha comunidade, para a minha sociedade. Eu não quero empreender nesse momento. Arrendar uma terra seria útil para aqueles que mais precisam, que precisam de um emprego, de um trabalho, de tirar o sustento da sua terra. Isso não ajudaria a indústria? Enfim, são diversas coisas que vêm vindo aqui acerca do direito à propriedade privada, em que o homem pode pensar na sociedade coletivamente sem eximir o seu direito de propriedade privada. Então, a destinação universal dos bens significa que todos os homens podem haver a aquisição da terra, podem fazer parte do direito de propriedade. A propriedade privada, ela é um meio da realização dessa destinação universal dos bens. Poderia não ser a propriedade privada, poderia, por exemplo, ser a propriedade comunitária, que é um conceito diferente da propriedade privada. Por exemplo, os índios que vivem na Amazônia têm uma propriedade comunitária, ou seja, é como uma micronacionalidade. Eles, como comunidade, como cultura, possuem uma região, uma terra, porque aquilo vem de uma herança cultural, uma herança identitária de povos antigos.
Não é que alguém foi lá e comprou aquelas terras para que eles tenham como sua, mas é que aquela terra foi uma aquisição comunitária ao longo de séculos. Por isso, nós temos um conceito um pouco diferente de propriedade privada aqui, onde vem toda a problemática sobre a questão da propriedade privada e a propriedade comunitária dos indígenas ali na região amazônica. Vem também a questão da demarcação de terras, o debate sobre a grilagem. Enfim, nesse debate, o mais importante é saber o que é de cada um de modo justo. Ninguém pode outorgar para si o direito a uma propriedade que nunca teve e que nenhum meio legítimo lhe garantiu. A demarcação de terras pelo Estado pode ser uma forma de garantir direitos e deveres para aqueles que estão envolvidos no processo de disputa de terras. Ao mesmo tempo, temos que saber que atrás de comunidades nativas indígenas existe também esquemas de grilagem da terra, como também do outro lado, né? Existem pessoas lutando ilegitimamente por obtenção de terras, né, para usar uma propriedade que na verdade é comunitária e não pode se tornar uma propriedade privada. Também os movimentos sem terra e sem teto, né, são expressões da luta pela propriedade. Só que aqui nós temos uma questão que envolve a ideologia marxista. Em geral, esses grupos são utilizados ideologicamente. E também para interesses escusos, de pessoas que querem apropriar-se de uma terra para uma determinada atividade produtiva. Então vão lá e despertam esses movimentos sociais. Podem haver ONGs por trás disso, podem haver grupos empresariais e até uma indústria por trás desse tipo de ação. Depois, a presença da igreja no meio de toda essa confusão de grilagem de terra, de demarcação de terras, da luta de movimentos sociais, é um papel de diálogo, de intermediação. Por isso a pastoral da terra, que é uma pastoral que nós temos aqui no Brasil, deve ocupar o espaço de intermediar para a prática da justiça e não deve ser tomada por interesses ideológicos, de alguns interesses escusos, para a realização de aquisição de propriedades e de terras de um modo ilegítimo. A pastoral da terra, que representa a igreja, deve fazer o quê? Deve ser aquela que ajuda a fazer ponte entre os interessados na terra e o Estado, e saber o que é realmente devido a cada um. Ou seja, a pastoral da terra não tem que pegar a opção preferencial pelos pobres, por exemplo, e dizer, esse pobre aqui não tem terra, então vamos pegar essa propriedade privada e vamos dar para os pobres. Não pode fazer isso, porque isso seria roubar de alguém para dar a outro. É tirar o direito de um para atribuí-lo a outro. Isso é ilegítimo. O papel da pastoral da terra e da presença social da igreja não é esse, né? É de chegar e de perceber o papel de cada um, o direito e o dever de cada um, e assim lutar sabiamente para que também os que estão ali marginalizados sejam compreendidos diante desse bem que é a terra. A opção preferencial pelos pobres não pode ser uma arma contra os direitos de alguém, os direitos alheios, né? Mas tem que ser um instrumento para defender os direitos daqueles que são esquecidos. Aí vem toda uma questão de responsabilidade social que envolve o possuidor da terra e o Estado. A responsabilidade social compreende-se como aquele que tem a terra, ele não deve deixar a terra ineficaz, inativa, improdutiva. Ele precisa aproveitá-la, né? Isso para o bem comum, né? Ele tem que ter essa consciência. Diante de Deus, ele vai responder por isso, né? Como que você não aproveitou a sua propriedade, os seus bens para os mais pobres? Por que não tornou a tua terra produtiva para ajudar aquele que mais precisa de trabalho, tanta gente desempregada? Por que você não arrendou a sua terra para que possa ela servir ao sustento de pessoas? Diante da responsabilidade social, cada um deve ter a sua consciência e a sua participação. Aquele que é possuidor de propriedades precisa
ver em que sentido vai a sua responsabilidade social. As responsabilidades fiscais da possessão da terra são meios para poder lembrar-se daqueles que são atingidos socialmente pela falta da terra, pela falta da propriedade. Porque o Estado deve repassar socialmente, através da sua subsistência, para aqueles que nada têm, não têm moradia, não têm condições dignas, o auxílio necessário. Então, as obrigações fiscais do possessor de uma terra é também a obrigação com os mais pobres, com aqueles que nada têm. Então, o Estado aqui tem um papel intermediário, porque essa responsabilidade fiscal é uma responsabilidade social. Diante da impossibilidade de exercer o papel fiscal, o possessor da terra tem que dialogar com o Estado e dar satisfação, né? E tem que negociar sua dívida em relação à propriedade que tem, porque senão o próprio Estado pode se tornar o interessado a obter a terra para pagar a dívida daquele que não fez as suas obrigações. Nesse caso, não é propriamente tomar a propriedade privada de alguém, mas sim pegá-la como uma forma de obtenção dos recursos que eram devidos à União. Em muitas democracias isso funciona, né? Desta maneira, aquilo vai a leilão, exatamente para pagar uma dívida que tem para com as obrigações sociais. É triste que alguém não consiga pagar suas obrigações sociais, mas elas são até justas exatamente por causa da responsabilidade que se tem para com a sociedade. Porque não é só um pagamento ao Estado, é um pagamento à sociedade. Porque a terra, a propriedade que nós tomamos de modo privado, também diz respeito a um direito universal dos bens. Ou seja, é um direito que corresponde a uma missão universal. Não é um direito simplesmente privado que está alienado, está completamente deslocado do coletivo. Não, está situado dentro dessa destinação universal dos bens. De outro lado, o Estado não pode ser aquele que sequestra as propriedades ilegitimamente, as rouba, para atribuí-la, a propriedade, a outros, né? A propriedade, ela tem que ser defendida pelo Estado se legitimamente o possuidor não tem nada de obrigações para com o Estado em termos de dívidas ou mesmo de uma outra instituição a qual aquela propriedade ainda esteja alienada. No comunismo, por exemplo, o Estado sequestra a propriedade privada para distribuir a quem quiser. E isso não pode acontecer, né? Porque, na verdade, é uma violação do direito de todo homem de ter a terra e de explorá-la. Ah, mas ele não está dando para alguém que não tem, mas ele está roubando para dar a outro. A decisão de dar a terra, a decisão de vendê-la, mesmo que a preço de R$1, a preço de banana, a decisão de arrendá-la e de utilizá-la para o sustento de outros, é uma decisão daquele que está na posse da terra. E se aquele que está na posse da terra não deve nada ao Estado, o Estado não tem que interferir naquilo, né? Se não existe nenhuma ação legal que favoreça o Estado, portanto, ele não deve interferir naquela propriedade que foi adquirida para ser privada. Portanto, é dever dos cidadãos e é dever dos cristãos defender a propriedade privada como direito do homem de ter a terra e de explorá-la. Agora, a questão da distribuição dentro dessa destinação universal dos bens é um debate de responsabilidade social e não acerca da propriedade em si, ok? Aí entra outra questão. Na responsabilidade social, temos que pensar no princípio de subsidiariedade. Esse princípio é muito importante para compreender o papel do Estado, que é de intermediador, e também de suplente nas necessidades sociais. Por exemplo, o Estado ele pode se portar de maneira assistencialista. Eu dou tudo para todos e vocês me dão tudo para mim, porque eu dou tudo para aqueles que precisam. E a coisa não pode funcionar bem assim, porque como sociedade nós temos que olhar
para o próximo e ajudar aqueles que mais necessitam ao nosso lado, sem o papel do Estado, sem um paternalismo do Estado. Se eu tenho um vizinho que precisa da minha ajuda, eu, como indivíduo, posso ajudá-lo. Se eu tenho uma organização, uma associação caritativa, e eu sei da necessidade dos outros, eu sou um corpo intermédio da sociedade para ajudar nas necessidades do outro. Ou seja, a igreja defende que a interação dos corpos intermédios, associações, comunidades paroquiais, comunidades caritativas, indivíduos, essas coisas todas virem primeiro ao Estado. E o Estado assumiria um papel de suplência. Quando esses não conseguirem, na interação social, resolver o problema dos indivíduos que mais precisam, o Estado cumpre o seu papel de suplência, dando o subsídio necessário. O Estado não pode arrogar para si essa subsidiariedade total, se tornando um Estado assistencialista, porque senão nós criamos pessoas dependentes e não autônomas. Nós devemos, como indivíduos, ter autonomia da nossa dignidade, trabalho próprio, terra própria, moradia própria, o fruto do nosso trabalho, para não depender do outro. Isso ajuda na nossa própria liberdade. Um Estado que tem todos na sua mão, comendo na palma da sua mão, manipula as pessoas também. Então você não vota em mim, então você não come na minha mão. Vai procurar outro. E então se torna objeto de manipulação e de populismo também político. É muito perigoso isso. O papel do Estado, então, é de ser intermediário, é de ser um canal de encontro de todos os organismos sociais e dos indivíduos, que tem o papel de suprir os mais pobres, olhar para essa opção preferencial pelos pobres, do qual fala a igreja, mas como uma mirada, como um olhar para a necessidade do outro a partir da cooperação, e não a partir da supressão de um outro direito ou daquilo que é uma obrigação para com outros indivíduos para poder atribuir algo positivamente e benéfico a outro. O bem-estar social deve ser pensado a partir do cooperativismo, da ajuda mútua entre indivíduos e corpos intermédios da sociedade, que são as associações e grupos sociais de apoio à subsistência dos que mais precisam. Então, os deveres do governo são de sempre intermediar. Muito importante é que a gente continue explorando esse princípio de subsidiariedade e olhar como a igreja está pensando na pessoa humana antes que simplesmente numa estrutura estatal. E depois, pensando nas relações sociais, na interação entre os indivíduos, que na representação de um ente estatal. Muito importante também que a gente perceba o malefício de ideologias como o comunismo e socialismo em relação à propriedade privada, porque é sempre um dano social. Quando você coloca o Estado grande para abraçar a tudo e a todos, dominando as relações e as interações e se colocando como aquele que determina tudo como Deus. Ou seja, o comunismo é como se fosse aquele que assume para si o papel de Deus. Nós decidimos tudo de todos. As liberdades individuais não existem mais. Nós somos a consciência coletiva, não existe consciência individual. Cada um terá o que nós decidirmos. E isso não é justo. Porque aqueles que estão na camada dominante do comunismo se tornam humanos como que iluminados que vão decidir tudo de todos, mas humanos como nós, seres humanos carnais como nós, dos quais nós temos também iguais obrigações de respeitar os nossos direitos. Portanto, não faz muito sentido o Estado tomar para si o poder das liberdades individuais como uma liberdade coletiva. Suprimir as liberdades de cada indivíduo para poder chegar e expressar coletivamente uma liberdade do Estado. Ou seja, é uma liberdade do Estado de fazer tudo o que quer e o indivíduo não faz nada porque ele é apenas um número dentro de um saco de gatos, que foi criado por um Estado paternalista
que abraça a tudo e a todos, querendo dominar a terra, as pessoas e os bens de produção. Muito bem, terminamos, portanto, a temática de hoje, propriedade privada e responsabilidade social. Espero que isso tenha ficado bem entendido e podemos retomar em outro momento alguns conceitos que nós falamos aqui. Palavras-chave, atenção, na última aula, como foi dito anteriormente, para vocês, tivemos problemas com a transmissão. E durante a transmissão ficou picotada a parte que eu falo a palavra-chave daquela aula, número 4. E a palavra é João Paulo II. Eu vou mandar a lista de presença para vocês dessa aula e depois vocês respondam então pela aula 4, João Paulo II. A palavra-chave dessa aula é subsidiariedade. Subsidiariedade. Vai estar lá no formulário para você escolher. E aí eu vou mandar o formulário da lista de presença da aula 4 e da aula 5, que é a de hoje. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite. Não esqueça de compartilhar e deixar o seu joinha. Um grande abraço e o Senhor vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima!